E Então, como se entender dá essa isso. tomada de consciência, assim? Porque eu imagino que o observatório deve ter uma sistemática, né? Talvez um processo de identificar e comunicar justamente, porque a base é a conversa e essa tomada de consciência. Como é que essas mulheres acabam tomando consciência, com a ajuda de vocês, de que elas são vítimas de algum tipo de violência? Olha, nas nossas reuniões acontece, não era o nosso objetivo, a gente foi muito surpreendida aí no caminho, Bastante. porque o observatório foi tomando um curso próprio, assim, né? A partir que a gente juntou mulheres em volta de uma mesa, aquilo ganhou vida própria. E começaram a aparecer muitos relatos. No começo a gente não sabia nem o que fazer. Quando que começou o observatório? Começou em junho de 2019. Uhum. Aí logo entrou na pandemia, que foi um período muito difícil para a gente também, que a gente E para perdeu. mulher, né? E para a mulher, sobretudo, um período que a gente precisava ser mais ativo, a gente não conseguiu mobilização das alunas, né, que estão conosco no projeto. E foi uma época em que a violência contra a mulher aumentou muito, principalmente a violência doméstica, né? Isso. Então, não bastava estar correndo risco na rua, a gente estava correndo muito mais risco dentro de casa. E o curioso é que os números não acompanharam, né? Porque elas não podiam, inclusive, fazer a denúncia. Por causa da subnotificação também, né? Então, a partir do depoimento de outro dia, teve um aluno numa reunião da gente, ele pediu a palavra, ele estava quietinho, ele falou assim, eu fui criado pelos meus avós, e agora que eu estou me dando conta de que a minha avó sofreu violência do meu avô a vida inteira. Eu não sabia que isso era violência. Foi bem emocionante, né? Não foi? Foi. O meu avô não deixava ela trabalhar, o meu avô desqualificava ela o tempo inteiro, o meu avô fazia essas pequenas avarezas domésticas com ela, tal. Então, ele manipulou a minha avó e violentou a minha avó uma vida inteira. E ele começou a chorar na hora que ele falou, ele não tinha se dado conta daquilo. Então, acho que quando você estimula o debate, eu acho que essas percepções começam a brotar. E eu acho que esse exemplo, né, desse aluno, eu acho bacana, porque às vezes muitas perguntam para mim, com certeza perguntam para Raquel, já perguntaram para Nara, algum garoto, algum aluno, algum homem assim, mas a gente pode ir? É um espaço de mulher, mas é lógico que pode ir. E é muito interessante que quando vai, né? Tem um outro também que ele vai sempre, a gente não vai citar nomes aqui, mas ele tá sempre em todas as reuniões, que é namorado de uma menina. E quer dizer, a partir do momento que eles vão e que eles escutam isso, quer dizer, esse menino que deu esse depoimento, a chance dele não cometer um erro desse e impedir que outros amigos à sua volta cometam um erro desse é muito grande. Então é bacana que também eles participem. Não é um espaço para homens, mas é bacana que eles participem também, escutem também, para eles possam ter essa sensação, né? E a gente não esperava, como a Raquel falou, né? Uma surpresa, de repente, a gente chegar em toda a reunião, ter um depoimento, e a gente meio foi aprendendo, né? O que fazemos com isso agora? Como é que a gente... O que a gente produz? O quanto é importante, né? Que todos estejam... Que essa questão seja uma questão da sociedade mesmo, e não só das pessoas, das vítimas, né? E é como você falou, se você nunca sofreu nenhuma violência, você não estava prestando atenção, né? Ou você não sabia que estava sendo violentada. Mas do ponto de vista do gênero, do outro gênero, né? Do gênero masculino, a gente pensa o quanto é importante que eles não reproduzam, né? E que se erraram, reconheçam, né? E também não falem só da boca para fora e se tornem aliados de fato, né? Uma coisa que, por exemplo, que às vezes a pessoa, mas eu tenho vergonha de falar que eu não sei que isso era violência. Eu acho que a gente tem que entender que é o momento da gente falar mesmo. Eu, por exemplo, eu não me dava conta de que quando eu fazia colegial, né, eu namorava uma pessoa que acho que até eu já contei isso pra elas, eu tinha a data marcada para casar com ele, né, lembro até o dia, era um janeiro de quando eu ia completar 18 anos. E eu comecei a estudar fora, acabei colegial, fui estudar fora. Cada vez que eu chegava em Santos, porque vinha de ônibus, ele virava para mim e perguntava assim, no começo eu achava que tudo bem, não percebi, não me dei conta. Quem sentou do seu lado? E eu respondia. Foi indo. Aí, quando eu falava que era homem, você conversou? Aí, no final das contas, para não incumpridar, ele falou assim, olha, é o seguinte, Márcia, se a gente casar, foi assim mesmo, uma cara de pau gigante, né? Na época eu não me dei conta. Hoje é uma baita violência. Ele chegou para mim e falou assim, seguinte, se a gente casar, eu juro que é verdade. Foi exatamente assim. Você não vai trabalhar, você não vai estudar, a gente vai casar e eu quero 6 filhos e você vai cuidar deles. Nossa.
Eu terminei com ele, né? Eu falei, não, eu te amo de paixão, mas eu não quero. Mas eu não achei que isso era uma violência. Eu achei apenas que ele era um louco, né? Alguma coisa assim, né? Então, a gente ter essa consciência de que essas coisas, olha, fiquem, né? Aquela coisa, manipulação total, né? E feia, não faz isso, se você me ama, né? Se você quer... a própria ideia do ciúme. O que é o ciúme? Não controle, posse, né? O sentimento de posse, exatamente. Então, eu acho que a gente aprendeu a romantizar muito. Ai, fulano tem ciúme. Tem ciúme, ele quer te controlar, absolutamente, né? Entender esses tipos de violência é importante hoje, né? E então, eu acho que quando a gente conversa sobre isso, a gente está dando mais atenção e, de alguma forma, ensinando, e não de uma forma assim doutrinária, mas a partir do relato de outras pessoas, né? E até eu fui conversar sobre violência num evento da Chádia, de uma aluna nossa, e cria, assim, é impressionante. Quando você traz esse tema para discussão, cria, assim, uma empatia, sabe? E rapidamente, porque todo mundo tem internalizado alguma história. E começou a haver um debate muito interessante e as pessoas começam a fazer seus depoimentos. Olha, eu tive um casamento assim. E esse é o ponto crucial, que é por isso que vocês que são da comunicação acabam trazendo esse tema para a pauta. Porque ele depende que as pessoas falem, né? Ele depende, para que ele seja visibilizado, a gente depende que a violência contra a mulher vire pauta, vire assunto, vire tema de podcast, esteja na TV, esteja na novela, esteja no jornal, esteja em todos os lugares, né? E uma coisa assim que eu passei a observar isso como jornalista também, por que é que os processos de violência contra a mulher no jornalismo estão sempre na seção de polícia? Né? Eu posso ser uma vítima de violência física e eu não quero ir para a página policial, eu quero ser entendida dentro de um contexto, né? De uma mulher que tem história, de uma mulher que produz para a sociedade. Não quero ser simplesmente uma vítima de uma violência, né?